A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilha de Sião. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do segundo trimestre de 2025. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Leonardo Souza. A nossa lição que está sendo comentada pelo pastor Amarildo Martins da Silva, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E nós iremos estudar hoje sobre a lição de número 9, que será ministrada para os nossos alunos no dia 1º de junho de 2025, com o tema O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Então vamos para a nossa revista, o nosso texto áureo, que diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Verdade aplicada. Contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Objetivos da lição: identificar a relação entre contentamento e generosidade. Reconhecer a importância de ofertar com alegria. Ressaltar que a alegria e a generosidade são parte da vida cristã. O esboço da lição, que vem com a introdução, o contentamento cristão, a generosidade cristã, a fidelidade de Deus e a conclusão. Então, a introdução que o nosso comentarista colocou na revista diz assim: nesta lição abordaremos dois aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo, como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuos do Senhor. Contentamento e generosidade. Desfrutar destas bênçãos desperta e conscientiza os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores um dos outros, com as bênçãos recebidas do sumo pastor. Tópico de número 1. O contentamento cristão. O contentamento cristão é um aspecto importante da vida cristã. Como a gente está registrado no nosso texto de referência da nossa revista, em Hebreus 13:5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E em Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Bíblia tem muito a dizer sobre o contentamento. Estar satisfeito com o que temos, quem somos e para onde estamos indo. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ociosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25. O contentamento cristão é uma sensação de paz e satisfação que vem de confiar em Deus e aceitar a sua vontade, independentemente das circunstâncias. Para os cristãos, esse sentimento não depende de bens materiais ou sucesso, mas sim de uma relação profunda com Deus.
acreditando que Ele cuida de nós e tem um plano perfeito. É uma alegria que vem de dentro, mesmo em meio às dificuldades, porque confiam que Deus está no controle. Subtópico de 1.1. Contribuir com contentamento. Contribuir com contentamento cristão envolve praticar uma atitude de gratidão, confiança e aceitação das circunstâncias, mesmo quando as coisas não saem como planejadas. Significa confiar em Deus, reconhecer suas bênçãos diárias e manter o coração focado na esperança e na paz, que vem de uma relação próxima com Ele. Em Lucas 12, 32, Jesus fala aos seus discípulos dizendo: não temas, pequeno rebanho, que vos agradou dar o reino. Este versículo encoraja os discípulos a não terem medo, pois Deus os considera um pequeno rebanho especial. É um convite à confiança e à esperança, mesmo diante das dificuldades. Este versículo faz parte de um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre a confiança em Deus e o valor do reino de Deus, que mesmo em situações difíceis, devemos ter esperança e confiar no cuidado de Deus. A passagem bíblica em Filipenses 4, 12 e 13, Paulo declara: sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta passagem fala sobre o potencial do apóstolo de lidar com diferentes contextos, desde a carência até a fartura. Ele afirma ter aprendido e se alegrar em qualquer circunstância e que pode encarar tudo através da alçada de Cristo. A mensagem central é a certeza de que em Deus podemos transpor as contrariedades e a importância de se contentar nele em qualquer situação. No versículo 12 de Filipenses 4, Paulo declara ter conhecimento, de ter uma experiência, de passar necessidade e abundância, tendo conhecimento de se contentar em diversas situações, como na fartura, como na míngua, na escassez, a falta de recursos e tanto com abundância. No versículo 13, ele ressalta que a habilidade de superar dificuldades não reside nele mesmo, mas na força que recebe de Cristo. A afirmação contribuir com contentamento conduz a uma sensação de generosidade, alegria e vontade de ajudar, tornando o feito mais significativo e positivo para todos nós. E eu já vou estar deixando para vocês, professores, a primeira palavra-chave, que é contentamento. E vamos para o tópico de 1.2, subtópico 1.2. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria é uma maneira esplêndida de viver a fé cristã. É uma expressão potente, poderando a gratidão, amor e serviço a Deus e aos outros. A Bíblia enfatiza a importância de dar com alegria, destacando que Deus ama um doador alegre. Isso envolve fazer as coisas com o coração cheio de gratidão, entusiasmo e amor. Independente das circunstâncias, quando realizamos nossas ações com alegria, transmitimos esperança e inspiramos os outros ao nosso redor, mostrando que estamos dispostos a usar nossos recursos e talentos para o bem-estar da comunidade e para a expansão do reino de Deus. Em 2 Coríntios 9, 7,
nos diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse texto nos fala sobre a importância de contribuir com alegria, com prazer, com satisfação, pois Deus ama quem dá com alegria. A mensagem principal é que a doação deve vir do coração, não de um sentimento de obrigação e peso. Este versículo também faz parte de um capítulo que fala sobre a arrecadação de recursos para os santos de Jerusalém. A passagem destaca que a doação não deve ser um sacrifício, mas sim um ato de alegria e generosidade. Este versículo pode ser aplicado em diferentes contextos, como doações para instituições de caridade, ofertas para a igreja e até mesmo na forma como se compartilha com os outros. Ao contribuir com alegria, demonstra-se a graça de Deus e a disposição de servir ao próximo, o que é muito importante para o crescimento espiritual e para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Em Êxodo 25:2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Deus evidenciou que as ofertas deveriam ser dadas com amabilidade, quer dizer, com boa vontade, por pessoas cujo coração se impusesse a dar. Em Salmos 95, apresentemo-nos ante a face com louvores e celebremo-nos com salmos, porque o Senhor é um Deus grande, é o Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Esse salmo é um convite à adoração e louvor ao Senhor, reconhecendo como o Criador e nosso Deus. Revela a necessidade de adorar e ajoelhar-se diante dele, reconhecendo que somos seu povo e sua criação. Biacon nos fala como ato de dar, que é motivado basicamente pela compulsão externa e realizado com dor e tristeza, não pode estar de pleno acordo com a mente de Cristo, porque Deus ama ao que dá com alegria. Subtópico 1.3. O materialismo desagrada a Deus. O materialismo é uma preocupação descometida com bens materiais e riquezas. Em vez de coisas espirituais, intelectuais, isso realmente desagrada a Deus. A Bíblia nos ensina a valorizar as coisas espirituais e buscar o reino de Deus, ao invés de nos apegarmos a posses materiais. Isto não quer dizer que não possamos ter coisas materiais, mas a obstinação em adquirir e cuidar de coisas é algo perigoso para o cristão, por dois motivos. Somos ordenados a amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Deuteronômios 6:5. Que de acordo com Jesus é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Portanto, a única coisa com a qual podemos nos ocupar constantemente é com Deus. Só Ele é digno de toda atenção, amor, serviço. Oferecer isto a qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa é chamado de idolatria. Em segundo lugar, quando preocupamos com o mundo material, somos facilmente seduzidos pelo deslumbramento das riquezas. Em Marcos 4,19, nos diz: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam
infrutíferas. Pensando que seríamos felizes, realizados ou satisfeitos se tivéssemos mais riquezas, esta é uma mentira do pai das mentiras, Satanás. Ele quer que estejamos buscando algo que ele sabe que nunca nos satisfará, para evitar que busquemos aquilo que é uma coisa que pode nos satisfazer, o próprio Deus. Em Lucas 16:13, nos diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Isto é, não pode amar e seguir a Deus com o coração e, ao mesmo tempo, ter o dinheiro como principal objetivo e prioridade na vida. Devemos buscar nos contentar com o que temos. O materialismo é exatamente o oposto deste contentamento. Faz com que nos esforcemos por mais e mais, sempre nos dizendo que esta será a resposta para todas as nossas necessidades e sonhos. A Bíblia nos diz que em Lucas 12:15, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem, e que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza está em amar a Deus e ao próximo, e não em acumular bens. Portanto, manter-se focado às coisas espirituais e praticar a generosidade são forma de agradar a Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Se o materialismo conseguisse satisfazer alguém, teria sido Salomão, o rei mais rico que o mundo já conheceu. Ele tinha absolutamente tudo, e mais do que qualquer um, mas achava tudo inútil e fútil. Não produziu felicidade ou satisfação. Ele declarou: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. No final, Salomão chegou à conclusão: o que devemos fazer? Tema a Deus e guarde os seus ensinamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Eclesiastes 12:13. A verdadeira riqueza não é material, mas a espiritual, que inclui a fé, a paz interior, a relação com Deus e a vida eterna. Então, nesse tópico de número 1, o que nós aprendemos? Aprendemos que colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente. Então, vamos para o tópico de número 2, a generosidade cristã. Em Atos 2:45, apresenta a generosidade e a bondade na época da igreja primitiva. Nos descreve a generosidade dos primeiros cristãos que vendiam suas propriedades e bens para dar a cada um o que precisava. Este ato de generosidade era um reflexo de sua comunhão e de seu compromisso com Cristo, demonstrando que estavam unidos em fé e disposição em ajudar os necessitados. A generosidade cristã é uma expressão de amor e de seguir os ensinamentos de Jesus. Ela envolve doar de coração aberto, sem esperar algo em troca, com a intenção de ajudar o próximo e promover o bem. Jesus nos ensina a sermos generosos, pois quando ajudamos ao nosso próximo, estamos fazendo para ele também. A generosidade não se limita apenas a bens materiais, mas também inclui tempo, atenção e compaixão. Praticar a generosidade é uma forma de refletir o amor de Deus, de viver uma vida mais plena e significativa. Subtópico 2.1. A generosidade do cristão. A generosidade do cristão é uma das virtudes mais importantes na caminhada da fé.
vai além de unicamente dar. É uma virtude que evidencia o amor de Deus e a busca por viver a vida em prol do próximo. É uma expressão do amor e da graça de Deus, reconhecendo que tudo o que temos é uma bênção e devemos usá-lo para o bem-estar dos outros. O cristão é chamado a ser generoso não apenas com bens materiais, mas também com seu tempo, atenção e palavra de encorajamento. Jesus nos ensinou a dar sem esperar retorno, demonstrando que a verdadeira generosidade vem do coração e é uma expressão de amor ao próximo. Assim, a generosidade do cristão é uma forma de seguir o exemplo de Jesus e de viver de acordo com os valores do reino de Deus. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 2, Paulo declara sobre a generosidade das igrejas da Macedônia. Ele destaca que, apesar de terem sofrido muito, a sua alegria transbordou e a sua pobreza tornou-se motivo de grande generosidade. Ele salienta que, apesar de sofrerem muito, a sua alegria foi abundante e a pobreza tornou-se grande riqueza de generosidade. Em Provérbios 11, 25, este versículo diz: quem é generoso, prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Este versículo esclarece sobre a importância da generosidade, da ajuda ao próximo. Quem dá alívio aos outros também receberá alívio, indicando uma relação de causa e efeito. A reciprocidade dessa ação pode trazer benefício para a pessoa que pratica. A generosidade é uma virtude que traz bênçãos para mim e para a sua vida. Em Mateus 10:42 está escrito: e qualquer que tiver dado só o que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essa passagem nos afirma que qualquer pessoa que oferecer, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos seus discípulos, por serem seus discípulos, não perderá a sua recompensa. Este versículo enfatiza a importância de demonstrar gentileza e cuidado com os seguidores de Jesus, prometendo que mesmo pequenos atos de bondade serão recompensados. Subtópico 2.2. A bênção da generosidade. Em Provérbios 10:2 afirma que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores ou desgostos. Em outras palavras, as riquezas que vêm de Deus, da bênção de Deus é verdadeira e não está acompanhada de tristeza e sofrimento. O generoso prospera tanto em termos materiais quanto espirituais, com a prosperidade sendo vistas como uma bênção que acompanha o ato de dar, o ato de doar. Quando somos generosos, não só ajudamos quem precisa, mas também experimentamos uma sensação de alegria e paz e realização. A generosidade cria conexões mais fortes com as pessoas e promove um ambiente de amor e solidariedade. A bênção da generosidade abre espaço para que as bênçãos de Deus fluam abundantemente em nossas vidas e o bem-estar que Deus concede a seus filhos. Enriquece-nos espiritualmente de caráter e até mesmo prosperidade material. Em Eclesiastes 11, 1 e 2, fala sobre a importância de investir e ser generoso, mesmo em momentos de incerteza. A passagem aconselha: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias acharás.
reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes de mal haverá sobre a terra. O que significa investir em bons negócios e não ter medo de riscos, pois com o tempo o retorno será garantido. Também enfatiza a importância de compartilhar com muitos, pois a generosidade pode ser recompensada e, em alguns casos, pode ser necessária para lidar com as dificuldades futuras. Lançar o teu pão sobre as águas. Este é um chamado para investir em momentos que, mesmo que os resultados não sejam rapidamente visíveis, a promessa é que, com o tempo, os investimentos retornarão. Compartilhar com muitos. A passagem encoraja a generosidade, dividindo o que se tem com 7 ou até 8 pessoas. Isso reflete a ideia de que, em momentos de necessidade, a ajuda pode ser essencial e que a generosidade pode trazer bênçãos inesperadas. Não temer o vento e as nuvens. A passagem também aborda a importância de não ser paralisado pela incerteza ou medo do futuro. Assim como o vento e as nuvens não podem ser controladas, mas a chuva pode cair. A vida pode trazer desafios, mas também oportunidades. Devemos agir, mesmo diante das incertezas. Semeie com fé e esperança. A passagem também nos lembra que, assim como um agricultor planta sementes sem saber qual delas vai germinar, nós também devemos agir com fé e esperança, mesmo sem saber qual o resultado final. Em resumo, a bênção da generosidade é um princípio bíblico que nos encoraja a ser generosos com os nossos recursos, tempo e talento, com toda a promessa de retorno em abundância e de uma vida mais abençoada e plena. Já vou deixar a segunda palavra-chave para vocês, que é generosidade. Subtópico 2.3. A generosidade da mulher viúva. É um exemplo notável de fé e desapego, especialmente em relação à sua própria sobrevivência. Ela doou tudo o que tinha, em uma situação de pobreza extrema, demonstrando uma confiança inabalável em Deus e na sua providência. Na passagem de Marcos 12, 41 a 44, nos conta sobre a generosidade de uma mulher viúva. É um exemplo muito alusivo de fé e amor ao próximo. Esta viúva oferece 2 pequenas moedas, que era tudo o que tinha, chamando assim a atenção de Jesus, que todos ali deitaram no que lhes sobejava, no que sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Ela depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Apesar de sua condição de pobreza, ela deu com o coração generoso, demonstrando confiança em Deus e disposição de compartilhar o que tinha. Por menor que fosse, Jesus destacou esta atitude como exemplo de verdadeira generosidade, pois ela deu tudo o que possuía com fé e amor, mostrando que o valor da doação não está na quantidade, mas na intenção do coração. Essa história nos ensina que a generosidade vem do coração e que mesmo pequenas ações podem ter um grande significado aos olhos de Deus. O bispo Abner Ferreira, em seu comentário, diz que a viúva ofertou tudo o que tinha, estando certa de que, dessa maneira, as demais coisas lhes seriam acrescentadas. A principal lição que podemos extrair da história desta viúva é que devemos dar o nosso melhor para o Senhor, sem nos preocupar com o dia de amanhã. Então, neste tópico de número 2, nós aprendemos que a generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade.
Tópico de número 3. A fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é uma das virtudes mais importantes da nossa caminhada de fé. Ela significa manter-se firme, confiando e obedecendo a Deus, mesmo diante de desafios ou dificuldades. Na Bíblia, aprendemos que Deus é fiel e que Ele espera que também sejamos fiéis a Ele. Quando somos fiéis, demonstramos amor, gratidão e lealdade, andando nos seus ensinamentos e procurando agradá-lo em nossas obras. A fidelidade a Deus traz segurança e uma relação mais profunda com Ele, além de abrir portas para as bênçãos e proteção. Lembre-se de que Deus é fiel e sempre cumpre com as suas promessas em nossas vidas. E nossa fidelidade a Ele fortalece nossa fé e nos aproxima mais e mais do seu amor. Em Marcos 25, 23 nos diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este versículo destaca o crédito da fidelidade em pequenas incumbências, pois é o caminho para maiores oportunidades. A recompensa, o servo que aplicou o talento recebido de forma zelosa, é elogiado e recompensado com uma posição de amor, de maior responsabilidade e com a alegria do seu Senhor. Este versículo é um exemplo de como a fidelidade no pouco pode levar grandes coisas no futuro. Subtópico 3.1. Assemelhando-se a Cristo. Igualar-se a Cristo em sua fidelidade é um desejo esplêndido e inspirador. Jesus foi o exemplo perfeito de fidelidade a Deus, sempre obediente, confiando e cumprindo a vontade do Pai, mesmo diante de dificuldades e sofrimentos, para sermos parecidos a Ele desse jeito. Podemos buscar e seguir a Jesus e seus ensinamentos, manter uma relação permanente com Deus através da oração, leitura da Bíblia e ações de amor e generosidade. A fidelidade de Cristo nos ensina a confiar completamente em Deus, a persistir na fé e continuar firmes, mesmo nos momentos difíceis. Ao nos empenharmos para viver com Ele, provamos nossa devoção e amor a Deus, tornando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Em Lucas 6,38, nos diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Esta passagem do Evangelho de Lucas enfatiza a importância da generosidade e do doar, prometendo que as bênçãos serão devolvidas com abundância. Generosidade e abundância. A generosidade por si mesmo é um ato de bondade e altruísmo, que busca o bem-estar de outras pessoas, sem esperar retorno no momento. A ligação entre generosidade e abundância vai além de simplesmente dar algo. Jesus ensina que dar aos outros resulta em receber de volta em grande abundância. Medida de retorno. A medida da recompensa será a mesma daquele que dá, sendo uma medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. A recompensa. A passagem ilustra a lei da causa e efeito, onde o dar gera abundância e a medida de um é a mesma da recompensa.
Jesus, no Evangelho de Lucas, ressalta a importância de dar e a promessa de que o dar será agraciado com generosidade. Esta passagem fala da importância de ser generoso, de repartir com os outros e a restituição será abundante. A passagem utiliza também uma medida cheia, recalcada, sacudida, transbordante, para ilustrar a grandeza da recompensa que está nesta imagem. Sugere que a recompensa não será generosa, mas exageradamente abundante, ultrapassando as expectativas. A lei da recompensa é clara. O que se doa é o que se recebe. Se alguém for generoso e compartilhar, receberá de volta uma abundância que supera em muito o que foi dado. Em Romanos 8:28 nos afirma que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos fala que tudo o que acontece na vida dos que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito contribui para um bem, indicando que Deus tem um propósito para cada pessoa e que tudo, mesmo as dificuldades, faz parte deste plano. Conforme o comentário bíblico de MacArthur, quando olhamos para a glória do Senhor, os crentes estão continuamente sendo transformados à semelhança de Cristo. Essa frase descreve que ao contemplarmos a glória de Deus, que se manifesta em Jesus, somos transformados de glória em glória, cada vez mais semelhante a Cristo. Subtópico 3.2. Reconhecendo o favor de Deus. Reconhecer o favor de Deus é uma atitude primordial. Significa distinguir e agradecer pelas bênçãos, proteção, misericórdia e amor que Ele nos concede diariamente. Quando discernimos o favor de Deus, significa que temos a consciência de que sua benignidade, gratidão e reconhecimento das bênçãos que Ele nos permite é uma expressão de gratidão pela graça imerecida e um convite a buscar uma relação mais profunda com Ele. Essa atitude fortalece nossa fé e nos aproxima cada vez mais de Deus. É uma forma de expressar nossa admiração e reconhecimento pelo cuidado constante conosco. Nossas vidas, nossas posses são presentes e favor de Deus para as nossas vidas. O pai da fé, Abraão, reconheceu o favor de Deus ao pagar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Este ato, registrado em Gênesis 14:20, demonstra sua gratidão por ter sido abençoado e protegido em uma guerra. E foi um reconhecimento da soberania divina. O dízimo, que significa 10% de tudo, era uma forma de expressar sua fé e reconhecimento a Deus. Em Hebreus 7:1, o texto revela que o nome de Melquisedeque significa rei de justiça e que ele era rei de Salém, que significa rei de paz. O trecho em questão de Hebreus destaca a importância de Melquisedeque na história bíblica, mostrando como uma figura significativa que interage com Abraão e recebe o dízimo dele. Este evento é usado como exemplo de como o dízimo, que seria posteriormente implantado no contexto da lei de Moisés, já existia em um nível superior, com um sacerdote não pertencente à linhagem de Levi, como Melquisedeque. A passagem também introduz o tema da superioridade de Melquisedeque, que é apresentado como alguém sem pai, mãe, genealogia ou fim de vida.
um contraste com os sacerdotes levitas mortais. Essa característica de Melquisedeque é usada para argumentar sobre a natureza eterna de Jesus Cristo, que também é apresentado como um sumo sacerdote eterno, segundo o modelo de Melquisedeque. O dízimo demonstra fé, gratidão e reconhecimento de Deus como fonte de todas as bênçãos e abençoa o indivíduo que a pratica. Então vamos lá para o nosso subtópico 3.3. A generosidade e contentamento. Segundo o dicionário, generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Já o contentamento é um estado de ser em que alguém está satisfeito com sua situação de vida e atual, e com o estado atual da sua vida. Assim como contentamento e a capacidade de encontrar satisfação com o que se tem e com a vida, que levar a ato de generosidade, pois a gratidão e a alegria de estar satisfeito pode impulsionar e compartilhar com os outros. Ao repartir o que temos, seja tempo, recursos ou amor, nos ajuda a perceber que somos abençoados e que a felicidade não está apenas em receber, mas em dar. A generosidade nos admoesta a reconhecer a importância de cultivar um coração jubiloso, que se satisfaz em ajudar ao próximo. Assim, ao sermos generosos, experimentamos a alegria de ter sido recompensado por uma ação boa, ou seja, uma sensação interna de bem-estar. A generosidade e o contentamento também estão intimamente ligados à prática do dízimo. O coração generoso é mais favorável a dar o dízimo com alegria e gratidão, reconhecendo as bênçãos recebidas. Em 1 Crônicas 29, 2 e 3, diz assim: Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, as de jastes, as pedras ornamentais, as pedras de diversas cores e toda a sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama ao que dá com alegria. Nós já falamos esse versículo lá na frente, 2 Coríntios 9, versículo 7. Dar com alegria é mais do que uma boa ação, é um reflexo do próprio coração de Deus. Deus é generoso conosco o tempo todo. Ele nos deu a vida, a salvação, o seu amor sem limite. Quando cremos em Jesus, somos abençoados com riquezas eternas. E isso nos transforma de dentro para fora. O bispo Abner Ferreira comenta que voluntariamente de Davi nos ensina, não devemos ficar tristes em relação ao que vamos ofertar a Deus. Pelo contrário, devemos proceder com alegria, sabendo que do mesmo modo que somos fiéis a Deus, Ele também é fiel a nós. E que ofertamos a Deus com certeza será retribuído com incontáveis bênçãos. Então, meus amados irmãos, neste tópico nós aprendemos o quê? Que o coração grato oferta com alegria. Vou deixar aqui a terceira palavra-chave, que é fidelidade. E a conclusão da nossa revista, o nosso autor colocou:
Em meio à geração materialista e individualista, como resultado do permanente andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente e generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam em bom testemunho perante a sociedade e ações de graça e de glória do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então, meus amados e queridos irmãos professores, estamos terminando mais esta lição de número 9, que será ministrada neste domingo do dia 1º de junho, para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores e que na próxima lição, a de número 10, vai ter um professor para estar falando sobre as contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. Então, finalizando nossos estudos, nós desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.